Fala galera, mais uma pílula aqui para vocês. A ideia é transformar tudo aquilo que a gente falou em algumas pílulas. As pílulas normalmente, pessoal, são os temas mais importantes que vocês precisam ter anotados aí. Então, como nós estamos falando do classicismo na aula passada, hoje nós vamos falar sobre Camões, né, o principal autor da era clássica portuguesa. Camões assim, gira em torno dele muitas incertezas, mas o que a gente pode deixar claro é que ele é o genial espelho da alma lusitana, tá? Para tão longe o amor, tão curta a vida. Por mais que se fale, gente, escreva ou pense sobre a obra de Camões, ela sempre acaba por mostrar um aspecto novo de Luís Vaz de Camões. Né? Ele não é apenas um gênio português, mas um dos maiores gênios do Renascimento europeu. Sua obra revela o espírito de um homem de sensibilidade ardente, de grande inteligência. A vida tratou de empurrá-lo por caminhos aí diversos, nos quais ele pôde colher experiências ricas e dispares. Frequentou, gente, o Palácio do Rei, as tavernas, amou mulheres, nobres, plebeias, conheceu pelo menos 3 continentes. Perdeu um olho em guerra, por isso que a nossa imagem tem um olho fechado, tá? Ocupou cargos públicos de caráter burocrático, esteve nos porões tristes das prisões e foi um grande poeta. Né? Existem poucos documentos relativos à sua vida, por isso que as incertezas. Há séculos, tá, gente? Muitos críticos e biógrafos se debruçam sobre a obra para tentar extrair pelo menos alguma pista, né, que conduza ao novo dado concreto. Todas as tentativas geraram informações cientificamente aceitas como corretas, mas também criaram uma aura mítica em torno da figura do nosso querido poeta. Tá? Não se sabe, gente, com exatidão, por exemplo, o seu nascimento, que a gente vai ver um pouquinho agora da sua obra e da sua vida. Então, nós iniciamos aí com o primeiro ícone do nascimento. Né? A gente não sabe corretamente o ano do seu nascimento. Pode ser entre 1524 ou 1525. Também, gente, não se sabe qual o local que ele nasceu. Se foi Lisboa, se foi Coimbra, se foi o Alenquer, se foi em Santarém, tá? Essas cidades também já disputam esse privilégio, tá bom? Alguns dados mostram que tinha uma ascendência fidalga, por isso a gente tem um ponto de interrogação aí na palavra fidalgo, porque ele não tinha fortuna, né? Morreu pobre, muito pobre. E a segurança dessa hipótese, gente, é sustentada pela vastíssima cultura a que só os fidalgos tinham acesso, demonstrada em sua obra, e pelo fato de frequentar a corte, onde consta que cultivou alguns amores impossíveis, tá? Camões, gente, foi um bravo soldado do rei, tá? Em 47, por exemplo, perdeu o olho direito na Batalha de Celta, extremo norte da África. Foi ainda provedor mor dos defuntos e ausentes em Macau, entre os anos 62 e 63. Há relatos de que ele teria abusado economicamente do seu cargo, tendo sido preso e exilado por isso, tá? Alguns biógrafos, gente, dizem que ele teria cultivado aí um amor impossível por um habitante do palácio de nome Catarina, e que isso teria gerado aí seu primeiro desterro para Celta, pois a moça nobre já era prometida a outro. Na volta, gente, Camões, tentando entrar no palácio, desentendeu-se com o guarda do paço, né, do local, Gonçalo Borges, ferindo-o com um punhal. Então foi quando ele foi preso, mas obteve o perdão oficial da vítima e ofereceu-se, ao que tudo indica, para ir às Índias servir a Marinha Portuguesa, com a finalidade de obter rapidamente o perdão real. Olha que interessante. Já em 68, a gente percebe, e os estudiosos, né, mostram que o Diogo do Couto encontrou o nosso querido Camões tentando retornar a Portugal, né? Tão pobre que comia de amigos, ele dizia, né? Então, basicamente as pessoas estavam dando de comer para ele, né? Consta que há 2 versões biográficas, que eu já falei isso na aula online e ao vivo, né? Citou na época que ele teria começado a escrever os Lusíadas aí. Uns afirmam quando ele esteve na prisão e outros afirmam quando ele esteve na gruta. Mas ambos, as versões
foram lá no Oriente, tá? O fato é que Dom Sebastião, rei menino lá de 12 anos, que quando viu pela primeira vez, né, do próprio poeta sobre a questão dos Lusíadas, né, gostou muito, tá? Muito, muito, muito. Camões publicou em 72 a obra que ele chama de Os Lusíadas, que é a grandeza da obra, lhe proporcionou também uma pensão de 15 mil réis anuais, o que aparentemente não foi bastante, viu, gente, para afastá-lo da miséria. Ele morreu pobre e uma carta a um amigo, pouco antes de morrer, no ano de 80, dizia assim, né? Enfim, acabarei a vida e verão todos que fui tão afeiçoado à minha pátria que não me contentarei de morrer nela, mas com ela, né? Ele se referia ao fato de que naquele ano Portugal caíra sob o domínio espanhol. Que triste, né? Gente, Camões abrangeu aí três vertentes fundamentais em suas obras, tá? A épica, a lírica e a dramática. Hoje, aqui na pílula, nós vamos falar da épica, tá bom? A épica, ele publicou basicamente os Lusíadas. Na lírica, foram vários poemas dele publicados em um livro chamado Rimas. E na dramática, ele teve a contribuição aí na comédia, especificamente. Os Lusíadas será a obra aí mais marcante da língua portuguesa, tá? Os Lusíadas conquistaram a confortável posição de uma das quatro mais importantes epopeias da literatura universal. Ele fica ao lado de Ilíada, de Odisseia e de Eneida, né? Se considerarmos que essa obra é majoritariamente baseada em fatos reais, comprovados pela história, ela pode se tornar a mais importante, né? Inspiradas aí nessas antigas epopeias, em especial principalmente Eneida de Virgílio. Os Lusíadas, gente, narra a saga do povo português, tendo como eixo a viagem de Vasco da Gama às Índias. Então nós temos o herói, que é o Vasco da Gama, mas ele representa a nação. Como rezava a tradição da antiguidade, o poeta dividiu sua epopeia em 10 cantos, com estrofes de 8 versos decassílabos, misturados os heróicos aos sáficos. A gente vai ter uma pílula falando especificamente desses decassílabos, tá? Lembre-se de que os cantos estão para as epopeias, assim como os capítulos estão para os romances. Então, se você ouviu falar de canto, sabe que é capítulo, ok? Além da habilidade formal, gente, os Lusíadas, né, encontramos um riquíssimo conteúdo, principalmente na narrativa, tá? Ele tem um grau aí de complexidade bem maior. O grau de envolvimento que ela mantém com a mitologia e com a história, que denunciam a cultura sofisticada de seu autor. Essa epopeia, gente, é mais do que um resgate da história de Portugal, é evidência do espírito empreendedor lusitano, é uma espécie de fronteira entre o passado varonil de uma nação e a decadência que o sucedeu. Quanto ao conteúdo, os Lusíadas dividem-se em 5 partes, né, seguindo a tradição aí da antiguidade greco-romana. A primeira tá aí, é a preposição, nesse nosso primeiro ponto, né? Nela, na preposição, gente, o enunciador antecipa os temas que desenvolverá na narrativa. Então ele vai dizer, né, a viagem do Vasco da Gama às Índias e a história de Portugal. A preposição é formada pelas 3 primeiras estrofes do canto primeiro da epopeia. Depois, no segundo tópico aí, nós temos a invocação, né? O poeta invoca aí as Tágides, que são ninfas que habitavam no rio Tejo, segundo a mitologia portuguesa, para que elas lhe fornecessem inspiração para executar o poema. Aí nós temos a terceira, que é a dedicatória, o oferecimento, né? Como tem início aí na estrofe sexta do canto primeiro, né?
Camões oferece a epopeia de Dom Sebastião, o rei de Portugal, que na época que foi escrito, o rei tinha apenas 12 anos. E aí nós temos a quarta, que é a narração, que é a maior parte do poema, então lida muito com as questões do canto, né? Então a gente vai ver aí que ele vai apresentar o trajeto, né, da esquadra de Vasco da Gama, que vai sair lá de Portugal, circular todo o continente africano, né, até chegar lá às Índias, certo? E aí ele vai também mostrar, né, a distribuição desses episódios fundamentais da epopeia ao longo do percurso, né? A esquadra, para você ter uma ideia, saiu de Portugal no dia 8 de julho de 1497 e chegou a Calicut, na Índia, em 20 de maio de 1498 e só retornou a Portugal, gente, em 1499, basicamente 12 de julho. Havia na frota um navio com mantimentos para 3 anos, que foi atingido por um incêndio, deixando a frota sem essas provisões. Dos 170 homens que embarcaram com Vasco da Gama nessa expedição, somente 55 voltaram vivos a Portugal. Aí a gente vai entender um pouquinho, né, da cantiga de amigo lá no trovadorismo, né, quando o marido, o esposo, o amor sai para alguma missão do rei, às vezes volta e às vezes não volta. E por fim, nós temos aí o epílogo, que é basicamente a conclusão de toda a obra, né? Nessa parte, gente, ela é formada pelas 12 últimas estrofes da epopeia. Nela, simplesmente, o poeta mostra-se muito pessimista e desanimado com a mudança de espírito que testemunhava nos portugueses de seu tempo, certo? Então, por hoje é só. Obrigado e vamos estudar.